Paz, irmãos, é o Laércio. Então vamos gravar mais um vídeo sobre o arrebatamento no livro de Daniel. Então, lá no capítulo 12, vou pegar a Bíblia aqui porque o outro celular meu deu um problema e não está querendo funcionar. Porque o celular com a Bíblia você põe aqui, fica mais prático. Mas vamos orar antes. Pai amado, eu clamo a Ti pelo poder do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz e derramou o Seu sangue a favor das nossas almas. Tem misericórdia de nós. Senhor, através do Teu Espírito, nos encha, ó meu Pai, com a graça do Senhor, com unção que vem do alto do Senhor, com sabedoria e entendimento do Senhor, para que não fazemos a nossa vontade, mas a Tua, e que a Tua palavra não volte vazia, mas que possa tocar nos corações, os corações que estão aptos, Senhor, para o Teu reino, para entender os Teus propósitos. Eu te peço e te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, lá no verso 3, eu gostaria de ler na minha Bíblia no celular, que eu gravo os vídeos aqui no celular, porque eu tenho aquela Bíblia King James. Se Deus permitir, eu vou comprar uma Bíblia dessa de papel, dessa King James, porque ela é muito boa, a tradução dela é melhor. Mas Daniel, no capítulo 12, lá no verso 3, fala assim, ó: os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas brilharão sempre e eternamente. Então aqui tem duas coisas, né? Quando ele fala os que são sábios, pois resplandecerão, e entendidos, né? Na outra tradução fala os que são sábios e entendidos resplandecerão com o fulgor do firmamento. O que é o fulgor do firmamento? Então é o seguinte, nesse livro aqui, quando o anjo estava dando para Daniel, né, a interpretação. E no primeiro versículo aqui de Daniel 12 fala assim, ó: nesse tempo na outra tradução fala assim, ó: naquela época se levantará Miguel. Então é futuro, se levantará Miguel, né? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Ó, nunca houve desde que a nação. Então, acho que lá nos dias de Noé, eu não sei se tinha nação, não estudei sobre isso não, mas faz diferença, né? Então, quer dizer, nunca houve, desde o tempo que a nação, uma angústia tão grande que está vindo sobre a terra. Né? O que ele fala, porque isso aqui é para o final do tempo, ele fala aqui. Aí ele fala assim, ó: e naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, o que é achado no livro da vida é quando a pessoa se arrepende e dá o coração para Cristo. Porque, por exemplo, tinha 2 ladrões na cruz, um se arrependeu, Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, a alma e o espírito dele. E então quer dizer, o que salvou ele foi o arrependimento, né? E então ele fala, quando a pessoa se arrepende, então o nome dela já é escrito no livro da vida. Então, quando a pessoa não se arrepende, aí é imputado o pecado nele, que é o pecado sem perdão, né? Porque se a pessoa não se arrepender, não tem como ela ser salva. Então tem que se arrepender para poder alcançar a salvação. E o homem bem-aventurado é quando ele se arrepende, o nome dele é escrito no livro da vida. Então ele é bem-aventurado. Então nele não é imputado pecado. Então esse é o homem bem-aventurado. Então se você que está ouvindo essa mensagem, se você está no pecado, meu irmão, eu aconselho você, eu peço a Jesus pela sua vida. Pede ele também, porque se você não tem força, mas ele tem de te tirar do pecado. Porque o pecado é a pior coisa que existe na terra. O símbolo do inimigo, né? Fala a antiga serpente, né? É o dragão do Apocalipse, a antiga serpente que se chama diabo. Então quer dizer, a serpente,
a serpente mais venenosa, o veneno dela é letal. Então, quer dizer, o pecado é como se fosse um veneno. Então, sai do pecado, pede ele para te ajudar. Ele morreu na cruz por você, ele derramou o sangue dele puro por você, ele foi lá nas profundezas da alma dele, ele suou sangue, não foi com medo dos pregos na palma da mão ou no pulso, não, ele suou sangue com medo da separação do Pai, porque ele desceu lá nas profundezas, no meu lugar e no seu, para todos aqueles que nele crê. Isaías 53 fala que ele se alegrou nessa hora, porque ele viu o futuro, entendeu? Muitas almas que ele resgatou para ele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fortalece você. Se você acha que não tem força, mas ele te dará força. Se você querer ele e começar a se arrepender dos seus pecados, purificar a sua mente, o seu coração, o seu corpo, tudo que é o templo onde o Espírito dele vem morar. Então ele te resgatará e você será um homem que ele não imputará pecado. Então aqui ele está falando aqui do tempo do fim, no primeiro verso, né? Naquele tempo se levantará Miguel. Então, que naquele tempo, porque no capítulo 11, no final do capítulo 11, ele estava falando do rei que vai se levantar no futuro, né? Que esse rei será o anticristo. Entendeu? Que lá em Daniel 9 tá explicando também sobre lá a metade da semana. Depois nós vamos lá, para a gente poder entender. Então aqui no capítulo 12 ainda, no verso 2, ele fala assim, ó, presta atenção, ó. Muitos, aí é que muita gente fala assim, não, mas esse tempo aqui já aconteceu o arrebatamento. Não aconteceu ainda, por quê? Porque a Bíblia diz aqui que não. Então no verso 2 de Daniel 12 fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então quer dizer, os exemplos que eu citei, os dois ladrões da cruz, um se arrependeu, então nesse tempo aqui a alma dele, Deus vai resgatar o corpo dele, né? Jesus vai resgatar o corpo dele, entendeu? O corpo dele vai sair lá da terra com 33 anos e corpo glorificado, sem corrupção. Aí junta com a alma e o espírito que está lá debaixo do altar de Deus, né? Salvo, a alma e o espírito dele está salvo. E aquele ladrão que não se arrependeu, então ele vai ressuscitar para, aí está falando aí, ó, para vergonha e horror eterno, entendeu? Mas esse aqui não é o foco. Então quer dizer, e isso, os mortos só vão ressuscitar, os mortos vão ressuscitar antes do arrebatamento. Então isso aqui que o anjo estava dando para Daniel, e nós vamos entender lá, nós vamos ver que é antes do arrebatamento. Mas logo depois que os mortos ressuscitar, aí Paulo fala em Tessalonicenses, nós vamos ler lá agora, que Jesus, no tocar da última trombeta, no fechar e piscar de olhos, acontecerá a transformação do corpo. Num piscar de olhos é a transformação do corpo. Agora, o arrebatamento, todo olho vai ver. Então vai ser um evento que o mundo vai ver. Agora, o toque da trombeta é só a noiva que vai ouvir. E aí o corpo dela vai ser transformado num piscar de olhos. Mas lá em Tessalonicenses, lá no capítulo 4, lá no verso 16, que fala assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Não é voz de anjo, é voz do arcanjo. Então essa aqui não é trombeta do Apocalipse. Essa aqui é a segunda trombeta, é a última trombeta e segunda, porque lá em Êxodo 19 foi a primeira trombeta quando Deus desceu lá no Monte Sinai. Lá em Êxodo 19, no verso 13 até o 16 por ali, vocês vão ver. Então agora o Filho vem nas nuvens, então vai tocar a segunda trombeta na nova aliança. E última, para o arrebatamento, é o arcanjo que toca. Agora as 7 trombetas do Apocalipse, quem toca é o anjo. Então ele fala dessa forma, né? Com a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vemos aqui que os mortos vão ressuscitar primeiro. Então lá em Daniel, onde a gente leu, a gente vai voltar lá para entender que naquele tempo lá, quando o anjo estava falando para Daniel, falando para o futuro, ele estava explicando
Então a igreja ainda vai estar aqui na terra. E quando eu falei no piscar de óleo, se você tá, aqui em Tessalonicenses fala da última trombeta, né? Fala do arrebatamento. Lá em Coríntios, no capítulo 15, lá no verso 52 é onde fala que no piscar de olhos nossos corpos vão ser transformados. Então tá falando também desse mesmo assunto. Aí aqui, ainda no verso, então aqui a gente entendeu, em Daniel 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a igreja não subiu, porque ela só vai ser corpo transformado depois que os mortos ressuscitar. Então no verso 3 de Daniel 2, fala assim, de Daniel 12, fala assim, ó, aí ó, depois que os mortos ressuscitar, aí ele fala, ó, os que forem sábios, né, e entendidos, aí fala assim, ó, resplandecerão com o fulgor do firmamento. Então quer dizer, o fulgor do firmamento é porque o céu vai abrir. E está lá em Apocalipse, no capítulo 6, lá no sexto selo, se não me engano, no verso 11, 12, por ali, do verso 10 para frente. Então fala que o céu vai desenrolar com o fulgor do firmamento. Então quer dizer, a glória, Jesus vai estar nas nuvens. Então os que forem sábios e entendidos, lembra lá de Mateus 25, das 5 virgens prudentes? Então quer dizer, aqui no texto, lá na tradução aí da King James, fala, né, que os que forem sábios e entendidos e os que forem prudentes, resplandecerão com o fulgor do firmamento. Aí fala assim, ó, e os que muitos, ó. Aí depois que acontecer isso, como o fulgor do firmamento, que isso aqui está falando do arrebatamento, após os mortos ressuscitar. Então quando acontecer essas coisas aqui, onde o anjo falou para ele que vai acontecer coisa que nunca aconteceu na terra, a igreja ainda vai estar aqui, vai ser chamada dores de parto. Você entendeu? Aí depois que a noiva ter o corpo transformado e ser arrebatada, aí fala, ó, aí ainda no versículo 3 fala, ó, e os que muitos conduzires à justiça, como as estrelas brilharão sempre e eternamente. Então depois do arrebatamento, os outros que vão conduzir as pessoas, elas vão pregar o evangelho do reino nos 4 cantos da terra. Entendeu? Aí a mesma alusão a gente vai lá em capítulo 2 de 2 Reis, lá no arrebatamento de Elias, do verso 1 para frente ali, você vai ver ali que Elias, ali os discípulos do profeta estavam falando para Eliseu, hoje o Senhor de Elias vai tomar ele. Eliseu falou, eu sei, vós calai-vos. Ou seja, Eliseu não queria falar de arrebatamento. Ele falou para Elias assim, Elias falou, fica aqui Eliseu, que eu vou até Jericó. Ele falou, não fica, eu vou contigo, homem de Deus, vive o Senhor, vive tua alma, que eu não fico aqui. Aí, a segunda vez, falou, fica aqui Eliseu, que eu vou a Betel. Ele falou, não fico, vive o Senhor e viva a tua alma, que eu vou contigo. Aí os discípulos do profeta falou para Eliseu, hoje o Senhor vai tomar o teu senhor Elias. Eliseu falou, calai-vos, eu sei. Ou seja, não fala desse assunto de arrebatamento, porque eu sei de arrebatamento. É a mesma coisa, nos dias de hoje, muitas pessoas sabem de arrebatamento. Agora você analisa, sonda o teu coração, faz igual Davi fez. Senhor, conhece os meus pensamentos. Sonda, meu Deus, conhece o meu pensamento. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Você quer que Jesus volta hoje? Você quer que ele volte nesses dias? Você tá ansiando a vinda do noivo? Você está ansiando, você deseja ele mais do que a sua vida? Você está aborrecendo esse mundo de mazela, ao qual a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno? E muita gente fica esperando que vai melhorar. Não vai melhorar, cada dia que passar vai piorar. Entendeu? E depois do arrebatamento, aí que vai piorar mesmo. Porque quem quiser salvação vai ter que perder a cabeça. Então a hora de você buscar reserva de azeite é agora, meu irmão. E se você quiser, ele fala lá em Lucas, lá acho que no capítulo 11, lá que ele fala, se um pai pedir pão, se um pai, vós que sois maus, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, se teu filho pedir pão, você vai dar pedra? Se pedir um peixe, vai dar serpente. Se pedir ele está falando lá, ele falou, pede e dá, pedir e dá-se-vos-á, pedir e abrir-se-vos-á, pedis e acharei, bateis e achareis. Então ele está falando que é para pedir. Então ele fala aí, ele falou, pedir e o vosso Pai dará o Espírito Santo. Então ele está falando de 3 coisas, do pão, da palavra, fala do peixe, que é salvação. Então ele falou, não vou te dar serpente não. Por quê? Porque a serpente simboliza o anticristo que vem aí. Meu irmão, Jesus está voltando. Faça um concerto
Eu não estou falando para as pessoas que já tá em concerto com Jesus, mas as pessoas que estão no mundo. Sai do mundo, meu irmão, em nome de Jesus.